Olá a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo no nosso canal do YouTube. Guarde esse nome. Que história é essa? Max. Max é o meu nome. E resolvi criar esse canal para trazer conhecimento, valor agregado, uma série de reflexões, fazer com que a nossa existência fosse mais doce ou mais inteligente nesse mundo tão cauterizado de sentimentos. Se você gostar do vídeo de hoje, se inscreva no nosso canal, marque a sua rede de contatos e amigos e salve o post. Tendo dito isso, eu particularmente amo São Paulo. Amo a cultura paulistana da cidade de São Paulo e também do interior. Mas vou falar hoje sobre um bairro de São Paulo capital que foi o berço do samba paulistano e que foi projetado com a ponta do guarda-chuva. Isso mesmo, eu não estou louco. Em certo momento de sua história, o distrito já foi chamado de Barra Fonda por imigrantes italianos, que significava lugar de bastante confusão. Sim, os bairros de São Paulo preservam histórias curiosas, mas poucas são tão intrigantes como a região da Barra Funda. Essa região correspondente ao distrito começou como lugar de predomínio de brancos, depois foi majoritariamente ocupada por negros e culminou em uma verdadeira miscelânea de cultura paulistana. Negros ou pretos, é bom realçar isso antes que alguém venha com mimimi. O importante disso tudo é que poucos sabem, mas a região próxima ao centro já foi chamada, como eu disse, de Barra Fonda, um exemplo claro da forte influência cultural italiana no bairro. A Barra Funda surgiu com o loteamento da Chácara Carvalho, pertencente à família Prado, e que era ocupado inicialmente por imigrantes italianos durante o início da industrialização de São Paulo. Quando um imigrante italiano comprava um terreno na então longínqua Chácara Carvalho, contratava o chamado capomastre, o mestre de obras italiano. Esse profissional riscava o chão com a ponta do guarda-chuva, desenhando na terra uma planta baixa e dizia: aqui vai ser o quarto, o corredor, a cozinha, o quintal e um porão. Esse estilo de arquitetura ficou conhecido como pontas e guarda-chuva. Os italianos de Vêneto, região do nordeste da Itália, cuja capital é Veneza, foram os primeiros moradores do bairro. Eles eram proprietários de pequenas oficinas, serrarias ou empregados das indústrias da região. Alguns também ofereciam serviços para os casarões dos Campos Elíseos no centro. Uma das marcas culturais dos primeiros moradores da Barra Funda estava no modo de falar. Nas ruas do local se ouvia uma espécie de dialeto italianado. O futuro bairro exalava nas ruas uma forma quase exclusiva de comunicação. A vizinhança pioneira também trouxe diversos elementos culturais que persistem até hoje, como os jogos de bocha e as discussões sobre futebol nas calçadas, esquinas e bares. A chegada dos trilhos de trem construídos pela empresa São Paulo Railway no início do século XX alterou a ocupação do bairro, que era predominantemente branca. A então pouco miscigenada Barra Funda passou a receber centenas de negros que vinham trabalhar nos armazéns como carregadores de mercadorias, ensacadores e vendedores ambulantes. Sim, a nova população acabou dando origem ao Largo da Banana, um local onde os ambulantes se reuniam e alternavam trabalho, com momentos de lazer regados a muito samba. Ali fizeram as primeiras rodas de batucada, cujo principal instrumento musical era um item usado para o trabalho, o caixote de madeira. A região atraiu cada vez mais moradores, a maioria migrante de baixa renda. Surgia assim o berço do samba paulista,
formado pelo casamento perfeito entre música e futebol. Isso porque, à época, o Palestra Itália comprou o Parque Antártica e o samba se tornou febre nos fins de tarde pós-expediente. Nem todo matrimônio dá certo e a união entre samba e futebol na Barra Funda começou a se desgastar com um boom econômico paulistano e a modernização. Em 1938, o então prefeito Francisco Prestes Maia colocou em prática o Plano Avenidas, um projeto para ligar o centro da cidade ao Parque Antártica. Para isso, ele criou o viaduto General Olímpio da Silveira, sobre a Avenida Pacaembu. Você conhece? Para essa obra foi contratado o escritório de engenharia de ninguém mais, ninguém menos que Francisco Matarazzo Neto, cujo projeto foi feito pelo arquiteto francês Jacques Pignon ao estilo Art Déco. O progresso começou a enfraquecer o Largo da Banana com a construção de outro viaduto do Pacaembu sobre a linha férrea que demoliu as casas da sociedade negra, pondo fim ao largo em 1958. Hoje, o DPH, Departamento de Patrimônio Histórico, reconhece a importância histórica do local com uma plaquinha embaixo do viaduto, indicando que ali nasceu o samba paulistano. Há rumores de que a construção do Minhocão, o elevado presidente João Goulart, foi um dos principais responsáveis pela rápida degradação da Barra Funda. A Barra Funda tenta atualmente uma renovação urbana. Antigos galpões abandonados deram lugar para as novas galerias de arte, rodas de samba, bares e novos empreendimentos imobiliários. Um dos principais distritos da Zona Oeste reserva mais do que uma história intrinsecamente ligada à cultura popular. Veja a seguir as principais curiosidades do bairro. Lança-perfume. Nos anos de 1920 e 1930, o carnaval paulista era embalado pelo lança-perfume e a sua produção era feita na fábrica L. Queiroz da Barra Funda. A empresa fabricava o lança-perfume Pierrot e as bebidas Palhinha. Teatro São Pedro, inaugurado em 16 de janeiro de 1917, alguns anos depois da inauguração do Teatro Municipal, que foi em 1911. É um dos poucos remanescentes dos cerca de 25 teatros que existiam no início do século XX. Circo Piolim, considerado o maior palhaço brasileiro, Piolim apresentava seus números, no circo, que ficava no número 201 da Avenida General Olímpio da Silveira, onde foi construído o Minhocão. Sino da Independência do Brasil. A paróquia São Gerardo abriga o Sino da Independência de 1822. O sino fica na torre da antiga Catedral da Sé, demolida. O sino foi inaugurado na Anunciação da Independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, com a presença de Dom Pedro II. Allianz Parque. O Parque Antártica foi inaugurado em 1890 pela Cervejaria Antártica. Em 1912, Roland Garros, piloto francês, fez acrobacias com o monomotor lá. O Palestra Itália só comprou o Parque Antártica em 1917 e se transformou em Palmeiras durante a Primeira Guerra Mundial em 1942. Atualmente, o estádio é chamado de Allianz Parque. Escola de Samba Camisa Verde e Branco. O início remonta a 1914, quando foi criado o grupo carnavalesco Barra Funda, liderado por Dionísio Barbosa, que saía pelas ruas do bairro da Barra Funda vestido de camisas verde e calça branca. A escola de samba foi fundada no bairro em 1953. A Casa de Cultura Mário de Andrade foi um sobrado onde o escritor Mário de Andrade viveu na Barra Funda, na Rua Lopes Chaves, 546. Foi projetado por Oscar Americano nos anos de 1920.
Em 1975, o imóvel foi tombado e hoje pertence à Secretaria de Estado da Cultura. Essa é um pouquinho da história da Barra Funda. Zona oeste de São Paulo, próximo ao centro. Esperamos que vocês tenham gostado e esperamos que vocês voltem mais vezes para examinar e viajar no Que História é essa, Max? Até o nosso próximo vídeo encontro e obrigado pelo prestígio.